Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Farmácia Artesanal Unidade Jataí, há 40 anos por você. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. O mercado de cervejas artesanais só cresce. E com ele um paladar aguçado e carregado de histórias para contar e também curiosidades. Por isso, você vai amar o nosso programa de hoje, que contará com a participação especial da Braçaria do Degas e que vai nos ajudar a contar diversas curiosidades. Vai ser incrível! E a gente ainda tem uma receita deliciosa para ensinar para você. Vocês conhecem um pouquinho sobre a história da cerveja em si? Não? Então, deixa eu te contar bem brevemente sobre ela. Bom, em 7000 a.C., há vestígios de primeira receita de cerveja feita pelos sumérios. Em 5500 a.C., há a primeira prova concreta da produção da bebida. Em 4000 a.C., há uma primeira imagem esculpida em rocha de pessoas bebendo cerveja ainda na Suméria. Em 2000 a.C., a profissão de fazer cerveja passa a ser bem respeitada na Mesopotâmia. Em 1600 a.C., egípcios colocam cervejas em seus túmulos. Em 500 a.C., a palavra cervécia passa a ser usada pelos romanos. Em 540 d.C., a cerveja na Europa é fabricada principalmente nos mosteiros e possuía até santos protetores. Depois disso, é fundada a primeira cervejaria do mundo na Alemanha. Logo depois, a primeira associação de produtores de cerveja, a Brauerbeck, na atual República Tcheca. Então, em 1516 d.C., é criada a famosa Lei Alemã da Cerveja. Louis Pasteur revoluciona a forma de conservar a cerveja. Em 1900, só na Bélgica, já existiam 3.223 cervejarias registradas. Imaginam? Estudos da Mintel, Instituição de Pesquisas de Mercados e Negócios, divulgou em 2019 que o Brasil é o segundo mercado de cervejas mais inovador do mundo. Afinal, o país está atrás apenas dos Estados Unidos, que deteve 17% dos lançamentos de cervejas artesanais, chegando a 9%. O resultado dessa pesquisa revela o quanto o mercado da cerveja artesanal está aquecido na última década e comprova a explosão de opções que temos tido, tanto em variedade de cervejas artesanais quanto a estilos, sabores e investimentos nesse setor. O Leonardo Freitas é mestre cervejeiro e, ao lado da sua esposa Angélica, são proprietários da Braçaria do Degas, responsáveis por produzirem cervejas artesanais, sendo os primeiros a abrirem uma fábrica de bebida de forma artesanal aqui na nossa cidade. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por estar aqui hoje e nos ajudar a contar sobre a história da cerveja artesanal e todo o mundo em volta dela. Eu quero começar te perguntando por que resolveram abrir a braçaria, de onde, como e por que ela surgiu. Saudações, Vanessa. A princípio eu quero agradecer a sessão do espaço para a gente trazer a TV, né, um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o nosso empreendimento. Enfim, por que resolvemos montar a Braçaria do Degas? Eu, sendo bacharelando em Direito e ex-empregado público, era algo que não me apetecia e já faço cerveja em casa há mais de 5 anos. E todo cervejeiro caseiro tem vontade de tornar o hobby profissão. Eu acho que é meio que aquela pegada do surfista dos anos 60, 70, enfim, traz um quê de liberdade, né? Mas a gente que é profissional sabe que difere um pouco disso. Mas enfim, foi daí ganhar vida com algo que me apetecia, o meu útil agradável. Por que do nome? O nome
ele homenageia o meu finado pai, José Dias de Freitas, que foi o meu primeiro companheiro de cerveja. E braçaria, né, vem do francês, algo como brassarie, que significa casa de comida, casa de fazer cerveja, algo assim, simplesmente respondido dessa forma. E daí Degas já é um termo comumente usado, né, pelos nossos pais, avós, enfim, as duas gerações anteriores, que se refere ao cara, né, ao bom mesmo do pedaço assim. Aprende, e meu pai tinha essa brincadeira comigo, aprende com Degas, neném, tá vendo como é que o Degas faz? Enfim, por ser o meu primeiro companheiro de cerveja e já afinado falecido há mais de 15 anos, então a gente resolveu, né, fazer uma homenagem para ele. Muito legal, Leonardo, tanto a homenagem do nome, como você ter escolhido uma profissão que acordasse todos os dias feliz e ir trabalhar. Parabéns. Leonardo, e quais os tipos de cervejas que a Braçaria do Degas trabalha hoje? Então, existem mais de centenas de estilos de cerveja e para isso tem o guia, né? Um guia que ciceroneia todos os parâmetros da cerveja. O amargor, a carbonatação, o sabor, os aromas, né? Formação e retenção de espuma. Então, as cervejas que a gente trabalha, trabalhamos permanentemente com 6 estilos de cerveja. Mas a pegada da cervejaria artesanal é sempre estar inovando nesse sentido, porque o bebedor de cerveja artesanal, ele busca uma experiência sensorial. Ele gosta de harmonizar, ele gosta de sentir novos aromas, novos sabores, novas texturas. E daí a gente trabalha com 6 receitas. Além dessas 6 receitas permanentes, a gente tem o intuito, e já fizemos isso algumas vezes, a gente sempre lança uma cerveja sazonal. Só em algum momento do ano que a gente lança, só para sempre estar inovando e trazendo o pessoal para a nossa casa. Os estilos trabalhados são a combinação das cervejas que a gente gosta de beber, que a gente acha agradável, e anterior à escolha deles, a gente rodou, né, nas nossas redes sociais, nossos grupos, e obtivemos mais de 200 respostas. Rodamos um formulário Google sondando aí qual que era a cerveja que o pessoal queria beber, né, em se tratando de artesanal e uma cerveja local, porque algo que faz com que nós pontuemos é justamente o frescor, né? Do fermentador, ela vai, depois de finalizada e maturada, ela vai para a câmara fria e a partir daí ela já vai tá pronta, né? E já segue para o consumo. Então tem muita cerveja que difere muito ao ser bebida fresca, né? E a gente rodou esse questionário aí para ver o que o pessoal queria beber e felizmente estamos muito felizes e tem agradado muito o pessoal, um pouco de jataense aí, de algumas cidades do entorno, das quais a gente já enviou nossa cerveja também. Estamos muito felizes com os 6 estilos escolhidos. Nossa, quantas opções cheias de detalhes. Tá aí o segredo, pessoal, se atentar aos detalhes das combinações. Leonardo, você pode contar para a gente um pouquinho sobre a diferenciação das cervejas? Elas são diferenciadas desde o início da preparação ou todas seguem o mesmo padrão até certo ponto? Então, as diferentes cervejas, elas resultam de diferentes processos de fabricação, basicamente, e diferentes insumos. As leveduras, por exemplo, as fermentações, as leveduras são de basicamente três famílias. As cervejas ale, de alta fermentação, as lagers, cervejas de baixa fermentação, e as cervejas de fermentação espontânea. Daí se trata de um organismo vivo, né? É um fungo unicelular, e cada família de cerveja ela requer uma cepa de levedura diferente. Então você vai trabalhar com temperaturas diferentes. Algumas leveduras elas trazem uma fermentação mais neutra, algumas outras já esterificam mais, então vai trazer tons condimentados, entendeu? Para a receita final, para a cerveja já terminada. Fora isso, os maltes que refletem, eles têm diferentes níveis de secagem, de torra, temperaturas diferentes e tempos diferentes de execução nesse processo de maltagem, o que se reflete nas diferentes cores, né, dos estilos de cerveja, que nem temos a nossa lager mesmo, que ela é um amarelo palha,
que se segue na escala de cores até a nossa Dry Stout, que é uma cerveja preta mesmo, uma cerveja escura. E fora isso, o lúpulo, assim como outras espécies vegetais, ele tem vários cultivares, e assim acontece com o lúpulo. O lúpulo mesmo europeu, na generalidade, ele traz tons terrosos, picantes, herbais, amadeirados. Já a escola norte-americana, os lúpulos norte-americanos, eles já têm outra pegada. São lúpulos que trazem tons cítricos, mais refrescantes, de frutas amarelas, frutas tropicais, de caroço. Então, tudo isso, essa combinação, ela gera um resultado diferente. Se não bastasse, a água, que é o constituinte principal, né, da cerveja, em torno de 95%, ela difere bastante na qualidade final. Tanto é que antigamente existia aquela lenda: a cerveja de tal cidade ela é mais saborosa que a cerveja de outra tal cidade. Isso era real, porque por conta de condições edafológicas, ou seja, do solo, a gente tem águas mais moles ou mais duras, ou seja, uma água com menos minerais ou mais minerais. Agora não, agora a cervejaria profissional, ela já tem a técnica de correção de água. Então essa nossa Dry Stout mesmo, o estilo que ciceroneou ela foi a Guinness, que é uma cerveja irlandesa. Daí baixamos o perfil de água da Irlanda e adquirimos o perfil de água da nossa cervejaria, colocamos no software e o software calculou a quantidade de sais necessária para que se acrescesse a água e irlandesasse a água jataiense. Então a gente fez uma cerveja do estilo clássico irlandês com a água jataiense irlandesada. É verdade. Sentimos o diferencial de uma mesma bebida feita em uma região e em outra. Essa questão até mesmo da água mineral, quando viajamos, a gente consegue sentir essa diferença. Leonardo, sobre o processo de produção, além, é claro, dos equipamentos, tonéis e etc. Houve uma grande mudança do processo primário de fabricação das cervejas para hoje, ou não? Apenas as combinações de sabores. Sobre o destino que a cervejaria, né, tomou, os estilos são clássicos. Uma IPA é sempre uma IPA em qualquer lugar do mundo, só difere o quê? Que uma tem uma graduação alcoólica maior que a outra, ou um usa um lúpulo diferente do outro, enfim, os estilos são clássicos. Porém, no que tange a processos, a cervejaria indubitavelmente teve um avanço, né? E as exigências também mudaram. Como eu disse, eu já produzo cerveja em casa há tempos. Em se tratando de cerveja caseira, você pode usar o alumínio, você pode usar alguns detergentes, você não tem o apreço pela rastreabilidade dos insumos. Em se tratando de profissionalização, aí a gente está falando de inox. Isso é exigência do MAPA, entendeu? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além do alumínio, todos os insumos devem ser rastreáveis, então a gente tem uma planilha de acompanhamento, a gente coloca o número do lote da levedura, do malte, do lúpulo, porque, havendo algum caso de contaminação, deve-se rastrear qual foi o insumo causador dessa contaminação, ou se isso ocorreu na própria indústria, né? Então, prazo de validade, tempo de prateleira, rotulagem, isso é muito importante, né? Com informações imprescindíveis, como pode conter traços de trigo, contém glúten, né? A graduação alcoólica. Então, a profissionalização trouxe toda essa sistemática para o universo cervejeiro. Um caso recente da cerveja, aquele lamentável acontecido com a cervejaria Baker. Lá eles usavam mesmo o dietileno e monoetileno glicol para que se fizesse o arrefecimento dos tanques. São insumos, né? São elementos nocivos à saúde. No nosso caso mesmo, partindo daí, né, através de estudos e de escolhas, né, para que não houvesse esse perigo na braçaria do Degas, aqui a gente já trabalha com glicol. A nossa mistura arrefecedora é qual? É álcool de cereais e água.
Ou seja, caso houvesse um vazamento, iria vodka para dentro da cerveja. E facilmente constatável, porque essa solução arrefecedora, ela também é tingida, né? Se ela parte para dentro do tanque, a gente consegue identificar. Então são todos sinais, né, do avanço da cervejaria. E se não bastasse também, todas as espécies cultivares, né, utilizadas, né, de lúpulo e de cevada, né, e de outros insumos para a cervejaria, eles também passaram pelo melhoramento genético, para que aumentasse a eficiência, né, de extração, de mosturação. Essa rigorosidade com as fábricas, de um modo geral, é quem garante uma não contaminação em massa. Ou que, caso ocorra, se descubra o erro de forma ágil para não se tornar algo maior ou mais grave. Isso é muito importante mesmo. Leonardo, hoje você pode dizer que produz em larga escala, não é? Visto o curto tempo que tudo ocorreu e a quantidade de produção aí da braçaria, não é verdade? A respeito do tamanho da nossa produção, se trata de uma micro cervejaria com uma pequena produção. Se comparada, né, às grandes, né, Heineken, ao complexo AB InBev, né, do Jorge Leno, a nossa Ambev. A princípio, a nossa capacidade produtiva, a nossa cervejaria vai fechar um ano de funcionamento. A nossa produção inicial era de 4.350 litros. Há 20 dias já chegaram novos tanques. A gente já fez o nosso primeiro upgrade do nosso equipamento. Essa produção pode chegar até a 22 mil litros, sem a troca do equipamento, né? Sem um upgrade total. Nossa produção pode chegar até 22 mil litros mês. Caramba, que upgrade! Sinal que o pessoal está adorando as suas receitas. Bom, no início do programa nós falamos um pouquinho sobre a expansão da cerveja pelo mundo. Eu gostaria de perguntar para você agora como foi sentir esse crescimento de consumo aqui, na nossa cidade, em Jataí. Os jataienses tomaram gosto pela cerveja artesanal muito rápido, ou não? Ou foi aos poucos? Anterior à minha profissionalização no ramo da cervejaria, eu já frequentava, né, os bares da cidade, juntamente com minha sócia e esposa Angélica. E daí a gente, ou seja, já consumimos aí cerveja artesanal há mais de 6 anos. E nessas visitas a gente tem observado sim que o pessoal tem dado oportunidade para a cerveja artesanal. E o paladar ele é construído. E uma vez construído, avançado no sentido sensorial, ele não retroage. Isso é uma máxima. Então a gente tem observado sim, o pessoal tem experimentado coisas novas, tem retornado, tem trazido mais pessoas para o universo da cerveja artesanal. Legal você dizer que o nosso paladar não retroage, ou seja, depois que experimentou algo bom de verdade, é com ele que a gente quer se identificar sempre. E nós também nos acostumamos com os sabores. Eu vou, inclusive, te dar um exemplo. Eu sempre fui chocolatra e eu nunca fui muito seletiva com a escolha do chocolate. Depois da minha mudança com relação à forma de ver o alimento, comendo e sempre buscando uma forma mais saudável, eu me apaixonei pelo chocolate amargo. Inclusive, hoje é o meu preferido, que seja para tomar um café puro, sem açúcar, ou para colocar em uma receita, eu sempre vou buscar o chocolate amargo, porque me acostumei com o paladar, eu acredito que ficou um pouco mais, até mais refinado, eu vou te confessar isso. Eu acho que isso acontece também com a cerveja, com vinho também, por exemplo. Bom, mas agora eu gostaria de dar uma pausa um pouquinho com você, Leonardo, na nossa conversa, porque eu vou convidar o Tony Augusto para bater um papo conosco. E ele é sommelier de cerveja. Tony, é um prazer ter você aqui no programa, tá? Seja muito bem-vindo. Bom, eu queria começar te perguntando sobre esse assunto de consumo das cervejas artesanais. Como eu comentei no início do programa que o consumo de cervejas artesanais no mundo não é de agora, eu gostaria que você falasse para a gente sobre a expansão dela aqui no Brasil. Quando e como se deu?
Oi, Vanessa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você sobre cerveja artesanal, um assunto que eu amo tanto, algo que eu gosto tanto. Então, sobre o aumento do consumo de cerveja artesanal, eu acho que a gente pode falar por números. Em 2014, nós tínhamos 114 cervejarias registradas no mapa. Nós encerramos o ano de 2020 com 1.383 cervejarias registradas. Ou seja, nós tivemos um crescimento gigantesco em 10 anos. Isso explica muito sobre a lei de oferta e demanda, né? Se existe a procura pelo produto, nós precisamos produzir. Então, acho que a forma da gente mostrar esse aumento, da gente provar esse aumento, é em números. Hoje, olha o quanto de cervejarias que nós temos aí no nosso mercado. Outro fato que eu acredito também que tenha colaborado para o aumento do consumo da cerveja artesanal é a mudança da cultura de consumo do brasileiro. As pessoas estão procurando consumir produtos cada vez melhores e a cerveja artesanal ela entra muito bem nesse quesito, né? Diferente das cervejas de mainstream, é um produto que não tem química, é um produto que tem apenas água, malte, levedura e lúpulo. Então acaba sendo um produto mais saudável do que outros produtos que a gente encontra no mercado. Sobre a expansão do mercado de cerveja artesanal no Brasil, comercialmente falando, né, produtos registrados que possam ser vendidos, está ali no final da década de 90, começo dos anos 2000. Né? Em 95 a gente tem o nascimento da Dado Beer, logo em seguida nós temos o nascimento da Colorado também, que são duas pioneiras no mercado. Mas a fabricação de cerveja artesanal de modo caseiro, que é um modo que não pode ser vendido, tá? A cerveja fabricada em casa, ela tem que ser consumida, só se pode vender produto que tem registro no mapa. É muito importante a gente falar sobre isso. Nós temos imigrantes europeus fabricando cerveja em casa desde 1800, 1830. É uma cultura muito comum, principalmente dos imigrantes que vieram da Alemanha, de produzir sua própria cerveja. É uma tradição que é passada de geração em geração. Mas de lá para cá, para falar de cerveja como profissão, de cerveja artesanal como profissão, foi só mais ou menos no final da década de 90 mesmo. E de lá para cá o mercado cresceu, como eu te falei anteriormente. Verdade, Tony. E começamos a ver as cervejas artesanais nas prateleiras dos supermercados. E cada dia mais elas foram tomando espaço e aparecendo mais e mais rótulos diferentes. E bacana você falar sobre esse detalhe de que só pode ser comercializado a cerveja que está registrada, para se ter a garantia de que é um produto vistoriado e de excelente procedência. Fiquem atentos, hein, gente? E você, como sommelier de cerveja, você poderia nos dar dicas, de um modo geral, para se consumir a cerveja artesanal casada com acompanhamentos? Afinal, tratamos essa degustação assim como no vinho. E é mais ou menos assim ou não? Então, Vanessa, sobre a harmonização, é um território livre e ao mesmo tempo muito fértil, porque existem harmonizações culturais e tem harmonizações técnicas. Um exemplo disso é a nossa feijoada. Se a gente for harmonizar a nossa feijoada com uma cerveja, qual a primeira cerveja que vem na cabeça? Uma Pilsen, uma cerveja leve e refrescante. Mas se a gente for falar de harmonização técnica, eu precisaria de uma cerveja com toques defumados, por conta dos cortes defumados que eu tenho na feijoada. Eu precisaria de uma cerveja com teor alcoólico mais alto. Eu precisaria de uma cerveja talvez até escura. Enfim, se eu for usar harmonização técnica, a gente vai pegar sempre uma proteína mais intensa com uma cerveja mais intensa. A gente pode usar a harmonização também por semelhança. Um exemplo disso, uma cerveja que tenha notas de chocolate e café. Eu vou harmonizar ela com uma sobremesa que tenha um chocolate meio amargo. Nós estamos colocando por semelhança. Outra dica de semelhança, um ceviche, por exemplo, ele vai harmonizar muito bem com uma Catarina Sour. Eu tenho acidez no prato e eu tenho acidez na cerveja. Então, a ideia é que a gente coloque sempre, para a gente nunca errar numa harmonização, a gente colocar sempre uma cerveja com a mesma intensidade do prato. Se eu tenho um prato intenso, eu preciso de uma cerveja intensa. Se eu tenho um prato suave, eu preciso de uma cerveja suave. Mas a melhor forma de aprender a harmonizar, gente, é se arriscando. A gente nunca erra, a gente sempre aprende alguma coisa. Muito bacana! Vocês aí de casa sabiam dessas regrinhas? Sempre pensar na semelhança de sabores e intensidades do prato com os aromas da cerveja.
Eu adorei isso. Eu preciso fazer essa degustação, viu? Saboreando e prestando bastante atenção nos sentidos, porque experiência é justamente isso, né? Todo momento e os sentidos sendo despertados. Bom, eu não sou uma pessoa que consome cerveja diariamente. Eu, na verdade, nunca tive uma apreciação muito grande pela cerveja. De um tempo para cá, exatamente quando eu mudei o meu paladar, eu comecei a experimentar cervejas artesanais. E eu vou te confessar uma coisa, também me apaixonei. Eu bebo pouco, eu confesso, mas eu adoro sentir o cheiro, o sabor, e quanto mais forte, mais amarga, é a que eu mais gosto. Acredita? Tony, muito obrigada pela sua participação. Eu amei as suas dicas. Sinta-se em casa e seja sempre muito bem-vindo, tá? Chegou a hora do nosso intervalo, mas é rapidinho, eu já estou de volta. Tempo de tomar uma aguinha e já voltar. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Tem gente que vai a pé, de bike, de carro, mora sozinho, acompanhado, muito bem acompanhado. Quer medidas a menos, quilinhos a mais. Chegar bem na melhor idade. Se ninguém é igual a ninguém, por que o seu medicamento tem que ser? Na farmácia artesanal, você pode ter um medicamento personalizado, que se encaixa no seu estilo de viver. É mais eficácia e bem-estar para o seu tratamento. Manipulados Farmácia Artesanal. É do seu jeito. É único. Eu sou a Fernanda Zaiden. Eu sou a Carolina Zaiden. Leonardo, voltando com você. Nós acabamos de assistir no bloco passado o Tony com as suas dicas para a degustação da cerveja com alguns pratos, petiscos ou tira-gostos. Você tem mais algumas dicas para o acompanhamento das cervejas com as comidas de um modo geral? Porque nós vimos que existe uma diferença, né? Sim, difere. Em se tratando de acompanhamento de harmonização por si só, a cerveja escolhida difere. E daí existem algumas tônicas externas também. O clima, um dia frio pede uma cerveja mais alcoólica ou mais encorpada, assim como um dia quente e uma ocasião, um evento de um churrasco, já pede uma cerveja mais leve, com uma bebilidade maior, ou seja, um evento muito longo, você vai ficar petiscando, tomando uma cervejinha durante mais tempo, conversando com os amigos. Tem toda essa questão, sim. Cervejas escuras, como a nossa Stout, ela de forma, por similaridade, ela combina muito com brownie, mousse de chocolate, né, sobremesas. Já cervejas muito carbonatadas e leves,
já combinam com comidas doces, né? Porque o gás carbônico já vem limpando as papilas da gordura. Daí tem as cervejas azedas, né, do inglês, o estilo sour, que já acompanha bastante, de forma muito feliz, peixes. Então tem todo esse viés gastronômico, né, ligando, né, o universo da cerveja juntamente com o universo da culinária, para trazer uma melhor experiência sensorial. Muito bacana essa relação do evento, do clima também. Leonardo, tem algumas curiosidades minhas que eu gostaria que você sanasse. Sobre, por exemplo, o hidromel. Ele é uma cerveja? Então, Vanessa, o hidromel ele é uma categoria à parte. Assim como temos a cachaça, a cerveja, vodka, gin, enfim. Mas já se tratando do universo do hidromel, existem outras subespécies. O melomel, que vai frutas, o piamente, o bragô, né, que vai malte, que é o mesmo insumo utilizado na cervejaria, e alguns outros subestilos. O hidromel, o serviço dele, no caso do nosso hidromel, a gente utiliza mel de florada jataiense, que 80% é o capim-uva, e a gente fizemos a escolha da levedura, né, e temperatura de trabalho, de fermentação, no sentido que obtivéssemos um hidromel bem seco, para que não tivesse muito açúcar residual e não tivesse aquela tônica da bebida alcoólica licorosa, né, extremamente doce, e nem que fosse tão seco, né, e com isso perdesse as características do mel regional, que já traz um terroir totalmente singular, né, nosso aqui mesmo. Como eu ia dizendo, o serviço dele é similar ao serviço do vinho. No caso do hidromel, da categoria hidromel tradicional, como é o nosso, ele não é uma bebida carbonatada, porém já fizemos experiência, né, de carbonatado, ele fica muito similar ao espumante, e a escolha da levedura, e talvez por conta da escolha do mel, a gente obteve um hidromel bem translúcido, como pode-se ver, a graduação alcoólica em torno de 13,6, e por conta da escolha da levedura, ele lembra muito uvas brancas, Niágara, então ele ficou bem interessante mesmo para se harmonizar com queijos. E outra coisa que ele difere do universo da enologia. O hidromel ele é utilizado na mixologia, né, para fazer drink, né? Já o vinho não, né? O vinho não admite cubos de gelo e tal. O hidromel ele ainda segue esse viés também. Muito interessante. Uau, que legal, eu não sabia. Olha, eu já quero experimentar o hidromel. Eu tenho certeza que eu vou me identificar muito com ele. E qual a diferença do chopp para uma cerveja tradicional? Você pode contar para a gente? Legalmente falando, a Lei 6871 trazia na sua matéria a questão da diferença de chopp e cerveja. O que diferia o chopp da cerveja é que a cerveja era pasteurizada, né? Então se tratava de uma cerveja morta e a cerveja viva, que é a cerveja não pasteurizada. Porém, o artigo que trazia isso, né, trazia essa matéria, ele foi revogado. Então, legalmente falando, não existe diferença entre chopp e cerveja. Mas para os bebedores, né, e degustadores tradicionais, se segue ainda nos bastidores ainda essa diferença, entendeu? A cerveja ela é pasteurizada, ela deixa de evoluir a partir do momento do envase, e o chopp, né, no barril ou no growler, né, como a gente trabalha aqui, uma vez não pasteurizado, ele continua maturando e evoluindo na garrafa. Bacana! E por último, todos sabemos que aqui no nosso programa, o nosso lema, como carrega o nome do nosso quadro Comer Bem Faz Bem, e tem muitas pessoas que não abrem mão da cervejinha numa dieta, ou até mesmo nos finais de semana, numa festinha, ou para curtir sozinho em casa, por que não? E sabemos que normalmente a bebida traz um teor, né, ou até um alto teor de carboidrato, correto? Até surgiram no mercado algumas zero ou com uma pegada mais leve. Isso é possível dentro de uma cervejaria artesanal? Porque sabemos que as artesanais possuem todo um sabor, cuidado diferenciado. Então, pelo processo você destina o que será feito dos
carboidratos, né, dos açúcares do mosto cervejeiro. De acordo com a temperatura, com os tempos, né, no processo de fabricação, ou o açúcar se torna álcool e gás carbônico, ou ele vai se tornar corpo, a doçor, né, da cerveja, o açúcar residual. Então a gente consegue sim produzir cervejas mais secas, né, que é o mesmo termo utilizado inclusive na enologia, né, vinhos secos, né, suaves, enfim. Isso de acordo com a escolha da levedura, porque tem levedura que ela tem uma maior tolerância ao álcool, a gente consegue sim produzir cervejas mais secas. Mas o interessante, né, da cerveja não pasteurizada e fresca, com essa pegada de beba menos, beba melhor e consuma local, o que há de mais interessante e que o pessoal tem relatado, o pessoal que nos visita, né, e consome a nossa cerveja, é o dia após, a ausência de conservante. O nosso conservante é um conservante natural, que se trata da temperatura baixa. No fermentador, o chopp, depois de pronto, a cerveja vai ficar a 0 graus. Depois de maturada, ela passa para o barril e é destinada à nossa câmara fria, que vai ficar entre 0 e 2 graus, saindo somente no momento de consumo. Então, assim, é algo que o pessoal tem relatado, que o dia após tem sido bastante feliz por conta da ausência de antioxidantes, a ausência de conservantes. Então, Vanessa, a braçaria, na minha pessoa, como sócio administrador de cervejeiro, agradece mais uma vez o espaço e digo que foi um imenso prazer falar a respeito de algo que a gente se dedica tanto, que a gente estuda tanto e que se orgulha tanto, tá? Dividir isso com vocês e fica aí o convite, venham nos visitar, ok? Tudo de bom, perseverança. Muito legal, Léo. Vimos que falar sobre cerveja não é nada fácil. Por isso, da rigorosidade, com todos os detalhes. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigada por terem vindo aqui partilhar conosco um pouco de cultura, de história e principalmente de dicas. Foi ótimo conhecer um pouquinho sobre as cervejas e principalmente a Braçaria do Degas, que só vem acrescentando cada dia mais aqui na nossa cidade e região. Seja sempre muito bem-vindo do nosso programa, Leonardo. Um beijo para você e para sua esposa e sócia Angélica também. Calma, gente, nós não estamos indo embora por agora. Eu tenho um outro convidado para bater um papo com a gente. Nós convidamos para conversar um pouquinho conosco também o Rodrigo, que é cervejeiro, caseiro e é proprietário da Abelha Brew Shop, que é uma loja especializada em vender insumos e equipamentos para quem faz e quer começar a fazer cervejas em casa. Rodrigo, seja bem-vindo, viu? Conta pra gente um pouquinho sobre a importância da qualidade dos insumos e quais requisitos eles precisam seguir. Olá, Vanessa, agradeço o convite. E respondendo a sua pergunta, você já deve ter ouvido falar que a cerveja é um pão líquido, né? Por ter sua base em cereais, né? E por ser um alimento fermentável, então a cerveja aí é considerada, né, um pão líquido, e pelo alimento que ela é, né, os ingredientes ou os insumos, né, que compõem a cerveja, do mesmo modo como você prepara uma comida na sua cozinha, né, você toma um cuidado no frescor, né, e o cuidado de armazenamento desses ingredientes. Na produção de cerveja é a mesma coisa, né? Por ser um alimento, né, em base em cereais. Vou falar aqui rapidamente sobre os 4 principais ingredientes que compõem todas as cervejas, né? Algumas contêm outros adjuntos, mas esses 4 são essenciais em todas as cervejas, que é a água, o malte, né, os lúpulos e as leveduras. A água é uma água que não pode ser da rede, né? Ela não pode ter cloro.
E tem que ter o pH balanceado. Em segundo lugar, temos o malte. O malte não é um malte, na verdade, é um cereal que passa pelo processo de malteação. Então, o cereal, nesse caso aqui, na maior parte das vezes utilizamos a cevada, mas pode ser utilizado o trigo, centeio, arroz também. Então temos, na maior parte das vezes, a utilização da cevada. Esse malte, o principal cuidado que tem que ter com ele é na aparição de carunchos e mofo. E para evitar isso, esse malte tem que ser armazenado em local fresco, seco, longe do contato direto com a luz solar. Também temos o lúpulo, nesse ponto aqui, o lúpulo é uma flor, para quem não sabe, é uma flor de uma planta trepadeira. Então, nesse processo que ele está aqui, essa flor já foi seca. Esse lúpulo ele tem que ser armazenado em local refrigerado, entre 0 e 5 graus, para manter o frescor do lúpulo. O lúpulo ele tem uma das principais características para trazer amargor para a cerveja. Aqui temos alguns dos tipos de leveduras, que as leveduras são micro-organismos. Ela é quem faz a cerveja na verdade. As leveduras elas têm que ser mantidas em local refrigerado também para manter a saúde desses micro-organismos. Você tomando esses cuidados essenciais com esses insumos, com certeza você vai cuidar da saúde e do frescor deles e vai resultar numa cerveja de maior qualidade. Eu já ouvi sim essa expressão de que a cerveja é um pão líquido. Eu imaginava que eram pelas leveduras que existem no pão, mas eu nunca soube o real motivo. Muito interessante saber sobre esse mix de cereais que formam a bebida e desses cuidados minuciosos durante a preparação. Rodrigo, você sente que houve um consumo maior de cervejas artesanais? Com certeza tivemos um aumento, Vanessa. De acordo com o MAPA, o Ministério da Agricultura, de 2008 até 2020, tivemos um aumento de 70 para mais de 1.100 cervejarias no Brasil. Esse aumento na produção, com certeza, ele está vinculado a um aumento na demanda desse produto. No Brasil, quando falamos de cerveja, antes desse período e até hoje, estamos acostumados com cervejas produzidas em massa, onde grandes cervejarias elas visam muito o lucro e acaba, algumas vezes, perde na qualidade final desse produto. Então o consumidor passou a ir atrás de cervejas de melhor qualidade e acabou deparando com algumas cervejas diferentes e até em prateleiras de supermercado. Então o consumidor começa a perceber que a cerveja ela não é só para ser bebida em grandes quantidades, e que essas cervejas diferentes elas trazem experiências sensoriais marcantes. E essas cervejas elas têm diferenças nas cores, sabores e aromas. E essas diferenças dividem a cerveja em estilos. Claro que a cerveja artesanal também pode ser uma cerveja leve, refrescante, como estamos acostumados, mas com uma dose extra de cuidado na sua produção. Então acredito que o consumo dessa cerveja artesanal se deve à variedade dos sabores e também pela qualidade do produto. E uma coisa legal na cerveja artesanal, que agora nós temos aqui em Jataí, é você poder ir lá na braçaria do Degas e conhecer a produção, ter acesso ao cervejeiro Leonardo, trocar uma ideia com ele para você conhecer como é que é feito a produção, o interior da braçaria e poder tomar uma cerveja direto da torneira, quase saindo da fábrica, e já você tomando uma cerveja fresca e de muita qualidade. E quando o consumidor experimenta pela primeira vez, ele não para mais. Realmente, Rodrigo, o consumo de alimentos ditos gourmets, premium e com essa pegada mais caseira, natural, orgânica, com mais exclusividade, preocupação com as florestas, animais, enfim. Todos esses cuidados cresceram nos últimos tempos, não é? Essa consciência vem ganhando muita forma. E isso é bom, pois passamos a valorizar mais a matéria-prima, a mão de obra.
Eu acho isso muito bacana. E como você disse, esse tipo de produção te aproxima do mestre cervejeiro. Você está ali perto, vê como é fabricado. Tomar uma cerveja fresquinha é com toda certeza uma experiência inigualável. Obrigada pelo papo, Rodrigo. Seja sempre muito bem-vindo no nosso programa, tá? Agora eu gostaria de chamar um convidado que já é de casa. É o Marquinho Carvalho. Mais uma vez, somos gratos por estar aqui presente conosco, Marquinho. Hoje, para falar sobre um assunto um pouco diferente. Conta pra gente por que para você é tão importante consumir a cerveja artesanal, ainda mais feita aqui na nossa cidade. Olha, consumir cerveja artesanal, evidentemente que é muito melhor. É uma cerveja, como o nome já diz, produzida em pequena escala, né, com todo o cuidado do mestre cervejeiro, né, na produção, na escolha dos insumos, né, investindo em insumos de boa qualidade, em grãos bons, que vão realçar o sabor e a qualidade da cerveja. Né? Uma das coisas fundamentais, não utilizar conservante, né, que faz tão mal para a nossa saúde. Evita também o transporte em grandes distâncias, expostas ao sol, enfim, tudo aquilo que, né, perde a qualidade do produto, evidentemente. Aí são necessários conservantes e esses outros aditivos para que a cerveja tenha uma vida útil mais prolongada. Isso é uma das coisas fundamentais. Agora, do ponto de vista da economia local, é impressionante. Né? Você está gerando renda para o próprio município, gerando emprego e renda para as pessoas do município, não é? E principalmente movimentando a economia local. Acho que isso é um fator extremamente relevante. Além de mostrar que é possível, não é, você ter uma pequena empresa, né, que tem uma dinâmica bacana, que tem uma inserção na comunidade, isso é muito importante. Agora, acima de tudo, é saborear uma boa cerveja, né, e não essas cervejas que estão aí sendo feitas com milho transgênico, não é, que acelera o processo com produtos químicos. Né? Então, um processo natural, muito cuidadoso, que é empreendido na fabricação da cerveja artesanal. E também saber que os nossos amigos tão queridos, né, tiveram uma ousadia para fazer um empreendimento que não é barato. Também não pense, porque artesanal é barato. Não, tem um grande investimento de capital e de muito trabalho acima de tudo. Mas o resultado é uma cerveja de excelente qualidade, né, e que faz bem para a gente se tomarmos com uma moderação, evidentemente. Mas, acima de tudo, não estaremos ingerindo produtos químicos tão nefastos para a nossa saúde, e sim um produto, né, de altíssima qualidade, com sabor muito bom e com um preço compatível ao preço de mercado dessas cervejas comerciais que temos aí industrializadas. Acho que isso é o mais interessante, tá certo? Marquinho, é isso aí. Incentivar o comércio local e, principalmente, produzir produtos mais saudáveis e livres de componentes que podem nos fazer mal. Obrigada pela sua participação, tá? Eu quero mudar um pouquinho de assunto agora. Nós sabemos do quão é importante nos solidificarmos no mercado como uma empresa sólida e que se destaca pelo seu diferencial. E nós conseguimos muito disso com um novo visual. Eu gostaria de chamar a atenção pelo sucesso que a Braçaria do Degas vem tomando de proporção a dar o exemplo da própria identidade na marca. Por isso, chamei para mostrar um pouquinho para a gente o Henrique Fortes, que é arquiteto e é uma das pessoas responsáveis pela identidade da cervejaria. Henrique, sabemos que a identidade visual é o que realmente atrai olhares e representa a marca em todo lugar, não é verdade? Como numa vitrine, ou prateleira, ou na mesma, você poderia explicar para a gente brevemente sobre o desenvolvimento da construção dessa identidade? Oi pessoal, eu estou aqui representando o escritório de arquitetura DAS. Nós temos sede em Jataí, em Goiânia, e a gente teve o prazer de ajudar o desenvolvimento da logomarca e da central de vendas, do ponto de vendas Pega e Vaza da Braçaria do Degas. Estou aqui para agradecer a oportunidade e vou mostrar um pouco de como que foi o desenvolvimento dessa logomarca. A logomarca ela já veio com uma ideia montada pelos donos da empresa. Então, eles já sabiam a aplicação do produto, como que eles venderiam isso primeiro. Então, a gente já pensou nisso no formato que eles fariam para entrega de produto, certo? Então, o que eu vou mostrar são as imagens que a gente fez aplicadas, tal, com os produtos, para mostrar como foi o desenvolvimento aí até chegar nessa logomarca final. Então, assim, primeira coisa que a gente pensou foi fazer circular a logomarca, para
aplicar em tampas, barris, em porta-copos. Então, primeiro formato circular, identificando o nome da empresa e o local. Aqui na direita e na esquerda a gente tem os ingredientes da cerveja e o logo central, depois de algum tempo definindo o que seria, a gente definiu que seria um leão, até porque remete ao nome da empresa mesmo, né? O significado do nome da empresa. Então, é uma figura mais forte assim. A gente tem então esse formato circular aplicado em rótulos que a gente fez no começo. Eu tenho alguns testes aqui quando a gente ainda estava escolhendo fontes e cores. Então esse estudo aqui ele é até um pouco diferente a fonte, a forma que a gente aplicou. E aí depois a gente foi testando isso em barris e tudo mais para ver se seria o formato correto de trabalhar. E a gente chegou nessa logomarca. Essas cores também vieram todas dos donos da empresa, elas têm um significado para a empresa, assim, para o tipo de produto que eles vendem. Então a gente pensou no vermelho, no amarelo e no verde. Aqui tá aplicado essa lateral toda verde, depois a gente fez um teste com essa lateral amarela e o lúpulo verde, e o teste final, que ficou a marca colorida final, com o galho também verde aqui. E aí a gente tem o formato preto e branco de aplicação para cartões e essas coisas que não vão cores para a marca. Então a gente tem essa aplicação preto e branco, foi onde a gente testou essas aplicações em produtos mesmo, como que ficaria, se essa marca ficaria legal assim. E após isso a gente fez o desenho de alguns rótulos. Esses aqui foram os primeiros lançados, que são os que estão disponíveis hoje. Então a gente fez um para cada tipo de cerveja, com uma cor específica para cada um, mostrando uma história breve da marca aqui e frisando ainda na logomarca. A gente colocou ainda uns hexágonos no fundo aqui, remetendo a uma colmeia, porque a marca ela deixa claro que é uma marca aqui da cidade de Jataí. Então a gente, igual nos rótulos antigos que tinha uma abelha, a gente sempre fez essa menção à cidade. Então tem aqui uns rótulos, tem uns novos rótulos que vão sair ainda, que são os colecionáveis, mas aqui é a aplicação da marca nos rótulos. Então a gente já tinha escolhido cores, já tinha escolhido a forma dessa marca, e isso daqui é o que está lançado. Viram que bacana essa evolução que o Henrique mostrou pra gente? Os elementos possuem seu significado, sua ordem, seu trabalho. E essa repetição nos rótulos é que gera e cristaliza aquele produto no subconsciente da pessoa. Mas o mais importante de ter uma embalagem bonita é ter padrão de qualidade e conquistar o cliente com maestria. Querem ver só o resultado? Oiê, tudo bem? A gente é seu consumidor faz muito tempo, né? E a gente ama essa cerveja. Eu não entendo muito, o pouco que eu entendo é de beber cerveja boa. Tá aprovada, Peterson? Tá aprovada. Tá aprovada? Ele adora, viu, gente? Um beijo, parabéns, vocês arrasam, viu? Eu amo ir lá buscar, nem que seja para bater um papinho e tomar um chopp com vocês. Até mais. Viram só? A Alba vocês conhecem, que ela é de casa, é a nossa ortodontista oficial do programa, e o seu esposo Peterson, também clientes fiéis da cervejaria. Bom, chegou a hora do nosso intervalinho, que é rapidinho. Logo em seguida a gente traz uma receita deliciosa para você. Só que antes a gente vai dar um pulinho lá no nosso momento parceiro.
Você sabe qual é o melhor jeito para você começar bem o seu dia? É aqui no Zilmar Borges Doceria Gourmet. Um lugar cheio de sabores e aromas, em um ambiente super aconchegante. Os melhores bolos, doces, palhas italianas, banoffes, pães de queijo, cafés especiais e a melhor bala de coco da cidade. Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, aqui tem sempre uma opção deliciosa para você. Venha conhecer nossa doceria e cafeteria e experimentar todas as delícias. Zilmar Borges, Doceria Gourmet. A Equifla Móveis para Escritório atua desde 2012 em Jataí e traz para você conforto, qualidade e satisfação para o seu ambiente de trabalho. Uma grande variedade em móveis para o seu escritório. Oferecemos também assistência técnica especializada. Acesse nossas redes sociais ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Goiás, 2186, no setor Santa Maria. Equifla Móveis para Escritório. Telefone 3632-6665 ou 3632-6713. Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Farmácia Artesanal Unidade Jataí, há 40 anos por você. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. Bia, que saudade que nós estávamos de você. Seja bem-vinda de novo no programa. Olá, Vanessa, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar desse quadro tão legal que é o Comer Bem Faz Bem. Então, Bia, conta pra gente qual a receita que você vai nos ensinar hoje. Trouxe uma receitinha super legal e que faz muito sucesso aqui em casa, o snack de grão de bico. Bia, a sua escolha foi minha escolha, porque eu aprendi a comer grão de bico com você, inclusive, para complementar a minha dieta, né? A minha ingesta proteica. Eu estou diminuindo muito a quantidade de carne que eu como, isso, né, de forma involuntária, não procurei, mas eu estou diminuindo, mas não podemos deixar de ingerir proteína. E o grão de bico é uma riquíssima fonte de proteína. Que legal, adorei. Então, me mostra, como que a gente vai preparar esse snack de grão de bico? Bom, e da onde que veio essa ideia de fazer o snack?
Desde criança eu sempre amei salgadinho de pacote, esses snackzinhos, esses biscoitinhos, salgadinhos salgados. Só que aqueles industrializados que a gente encontra no mercado, eles têm muito sódio, muito conservante. Então, eu decidi buscar uma forma saudável de consumir um snack, um petisco. E aí que surgiu a ideia de fazer com o grão de bico. E é uma receita super simples de fazer. O que vai de ingredientes? Apenas grão de bico, azeite extra virgem. E aí, um detalhe para o azeite. É muito importante a gente sempre comprar azeite de melhor qualidade. E aí, o que a gente tem de melhor qualidade é o azeite extra virgem, que é aquele azeite que foi retirado na primeira prensa das oliveiras. Então, a gente compra no mercado aquele azeite que tem um pH menor que 0,5, isso está escrito no rótulo. Para ter o pH menor que 0,5 é o pré-requisito para ele ser extra virgem. E a gente escolhe aqueles que estão numa embalagem escura, porque a embalagem escura evita que ele oxide. Bom, além do grão de bico e do azeite, a gente tem, eu uso como tempero lemon pepper. Pode usar qualquer tempero que você quiser, mas eu adoro esse saborzinho do limão e da pimenta do reino. E esse é um tempero muito legal que a gente encontra, esse aqui inclusive é lá do Casa Verde, que só vai sal, pimenta do reino e limão, e é delicioso, muito bom para colocar em várias preparações. Em salada fica uma delícia e nesse snack de grão de bico fica maravilhoso. Não, e isso, gente, pra vocês aí de casa, se é um máximo você ter alguma coisa pra beliscar, principalmente aquelas pessoas que, né, ou no trabalho, ou no final de semana, tá assistindo um jogo, ou assistindo um filme, quer beliscar alguma coisa, tá aí uma opção maravilhosa. Vocês viram, né? São poucos ingredientes. E como que é o preparo desse snack? Bom, aqui eu tenho 250 gramas de grão de bico, que é meio pacote. Ele já está cozido, mas eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz pra chegar nesse ponto. Primeira coisa é colocar, quando comprou o grão de bico, coloca ele de molho em água, só água mesmo, coloca água até tampar e ficar sobrando um pouco, porque ele vai crescer. Por que a gente coloca de molho? Grão de bico, feijão, lentilha, muito importante que essas leguminosas fiquem de molho. Eu aprendi a deixar de molho o feijão, por exemplo, com a minha avó, porque ela deixava de molho para cozinhar mais rápido. E é uma atitude muito sábia, porque além de cozinhar mais fácil, deixar ele de molho, que o nome é remolho. Então, fazer o remolho das leguminosas do tipo grão de bico elimina fatores antinutricionais que formam gases, que pode dar distensão abdominal, que dá um desconforto intestinal. Então, sempre legal colocar as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, de molho antes de consumir. Então, eu deixei de molho 12 horas. Geralmente, o que eu faço? Eu coloco à noite, quando eu vou cozinhar no outro dia, daí no outro dia eu só jogo aquela água fora. Então, os fatores antinutricionais do grão de bico, eles vão ficar na água. E aí você despreza aquela água e aí usa outra água para fazer o cozimento. Então, eu deixei de molho por 12 horas. Depois disso, eu joguei aquela água fora, levei o grão de bico para a panela de pressão, coloquei outra água, uma água nova, e aí eu deixei cozinhar. Só que como é que eu fiz o cozimento desse grão de bico? Eu coloquei a panela no fogo, assim que começou a dar pressão, eu desliguei o fogo e já estava cozido o suficiente. Então foi assim que eu cozinhei esse grão de bico e ele chegou nesse ponto. E agora vamos para a terceira etapa da produção desse snack de grão de bico. Eu vou temperar ele com o azeite. Então, para essa quantidade de grão de bico, 250 gramas dele cru, ou seja, metade do pacotinho, eu vou colocar uma colher de sopa de azeite. Então, só acrescentar esse azeite aqui e vou colocar tempero. O tempero é a gosto, então depende do seu paladar, de como você gosta. Claro que a gente não deve exagerar no sal, mas pode colocar bastante especiarias. Então aí eu venho com o tempero, eu gosto muito de usar o lemon pepper. Aqui ó, tem meia colher de sopa,
que eu coloquei, vou misturar e vejo mais ou menos se é o suficiente. Então, só misturar tudo. E aí, mistura bem, coloca o azeite, ele é interessante para dar crocância para esse grão de bico. E o tempero para ajudar no sabor. Achei que ficou com pouco tempero, lembrando que eu cozinhei o grão de bico sem sal, tá bom? Só coloquei água. Colocar mais meia colher de sopa. E misturar bem. Bom, grão de bico temperado. Lembrando que eu usei lemon pepper, mas você pode usar o tempero que você quiser. Pode ser páprica, também fica muito legal. Ervas finas, pimenta do reino, açafrão, curry, cominho. Todos esses temperos dão um sabor, cada um dá um sabor diferente. Então talvez você possa fazer de diversos sabores e aí vão ter snacks com sabor diferente. Petiscos para o seu dia a dia ou até para o lanche das crianças que também gostam muito desses salgadinhos, né? Então, depois de temperado, a gente leva para assar. Eu já assei no forno e já assei na air fryer. E confesso que achei que na air fryer ficou melhor, mais uniforme. Porque provavelmente por ter a cestinha e por circular o ar ali, eu consigo deixar o meu grão de bico mais uniforme. Então, ó, simplesinho, a gente só pega esse grão de bico, transfere para air fryer e coloca para assar. Geralmente, olha só a quantidade que tem. Geralmente eu coloco para assar na temperatura mais alta. Então aqui no caso eu coloco, está a 200 graus e vai em torno de 30 minutos assando. O que eu faço? Eu ligo a air fryer e deixo assando. Só que a cada 5 minutos eu venho e dou uma balançadinha para ficar mais uniforme. Então vamos ligar aqui e deixar 30 minutinhos. Ó, já passou 10 minutos, eu já mexi uma vez e vim aqui mexer novamente, olha só. Tiro a bandeja, ó como está, só mexo e volto ela, só para mudar eles de lugar e volto ela para air fryer. O cheiro tá maravilhoso. Vanessa, pena que a gente ainda não consegue passar cheiro pela câmera, mas tá maravilhoso. Bia, muito fácil, eu vi, só misturar, ter esse cuidado com a air fryer também, né, de estar abrindo e verificando. Maravilha, agora eu quero que você me manda porque eu tô querendo experimentar. Pessoal, o grão de bico tá pronto. Contar pra vocês, eu coloquei os 30 minutos, mexi a cada 5 minutos, mas quando finalizou os 30 minutos, eu experimentei e ele ainda não estava crocante. Então eu deixei mais 10 minutos e o total foram 40. E olha só como ele ficou. Diminui bastante o tamanho, tá? Vou tirar aqui da bandeja. Ó. E aí agora, transferi para uma vasilha. Ouviu o barulhinho? Quando eu comecei, a vasilha estava cheia. Agora está pela metade. Por quê? Porque ele reduz bastante. E aí, é só servir dessa forma. Ele já tá pronto. Até deu uma salivada aqui. Vanessa, eu vou servir um potinho para você experimentar aí, tá bom? E aí me conta o que você achou desse petisco saudável, de snack de grão de bico, tá bom? Vou mandar para você. Um abraço e muito obrigada. Ai, que gracinha, ó, cuidado, ela pôs num potinho para experimentar. Olha aqui, gente, isso aqui é tão bom. Eu tinha um certo, eu acho que até preconceito com grão de bico. Eu nunca tinha comido, vocês acreditam? Eu passei a comer grão de bico de 3 anos para cá. Quanto tempo eu perdi? Tá aí uma opção riquíssima em proteína e uma outra opção de comer. Eu gosto do grão de bico na salada. E agora vocês aprenderam a fazer um snack em casa extremamente saudável. Vamos experimentar. Eu tenho certeza que ficou maravilhoso, Bia. Muito bom. Crocante, bem temperadinho. Aprovadíssimo, Bia.
Tá aí, gente, mais uma opção saudável para vocês. É uma coisa que a gente faz, né, pouco aqui no programa. A gente tem até que buscar mais receitas assim, Bia, como essa que você nos ensinou, de snacks, coisas pra gente ter em casa rápido, para beliscar, ensinar as crianças a comerem esse tipo de comida de verdade, né? Muito obrigada, Bia. Esteja sempre convidada para participar conosco aqui, você é sempre muito bem-vinda. E vocês aí de casa, tá aí, mais uma opção saudável, saborosa, para vocês replicarem e se deliciarem com esse universo de comida de verdade. Comer bem faz bem. Bom, e a gente encerra aqui mais um programa divertido, cheio de cultura e delicioso. Obrigada a todos os convidados incríveis de hoje, e em especial a Braçaria do Degas, que nos ajudou a contar um pouco sobre a cerveja. E deixa um alerta bem interessante para a gente. O quê? Sobre a importância de tudo que nós fizermos na nossa vida, que seja na nossa vida pessoal, empresarial, a rigorosidade nos detalhes de qualquer coisa que você venha fazer, para manter o padrão de qualidade, o serviço ou o produto e, principalmente, manter essa boa relação com o cliente. Essas, com certeza, são as maiores chaves para o negócio crescer, prosperar, se consolidar e dar certo para sempre. Obrigada a você aí de casa que nos assistiu. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito hoje, assim como eu. Eu vou deixar aqui na telinha alguns sites que vocês podem acessar para saber um pouco mais sobre cursos, para entender sobre as cervejarias ou, quem sabe, se tornar um mestre cervejeiro. Então, uma ótima semana para todos vocês e um lembrete que é sempre muito bom relembrar. Se for dirigir, não beba. E se beber, beba com moderação. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Farmácia Artesanal Unidade Jataí, há 40 anos por você. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz.